Posicionamento e clareza. A força do coach. As pessoas interpretam a profissão coach como alguém que é picareta, que é falso, que é fingido, que só quer ficar lançando frasezinha motivacional. Divinas Networking, poder em conexão, unidade no corre, fazendo a revolução. Crescendo juntas, rompendo os muros, donas de tudo, mudando futuros. Tem estratégia, tem intuição, cada reunião uma missão. Oi, pessoal, está no ar o 4º episódio do Divina Escuta. E o nome desse episódio é Posicionamento e Clareza, a força do coach. E eu quero deixar uma mensagem antes para você que está aí do outro lado. Se você não puder voar, você corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente. Essa mensagem que eu estou falando aqui tem tudo a ver com a nossa convidada, que está em São Paulo. Hoje o nosso podcast está de Belo Horizonte para São Paulo. Ela é uma divina maravilhosa e eu já quero chamá-la para ela falar para a gente como ela enxerga a evolução do coach no Brasil nos últimos anos e para ela falar um pouco, né, dela também e da sua trajetória. Seja bem-vinda. Obrigada, Flávia. É uma alegria, um prazer, uma satisfação poder estar aqui com a sua audiência do podcast Divina Escuta. Como você bem disse, eu falo direto de São Paulo, capital. Meu nome é Andréa Costa, eu tenho 52 anos, quase 53, está muito perto do meu aniversário. E eu trabalho com desenvolvimento humano já tem mais de 10 anos e estou coach criacional de comportamento e mentalidade há quase 2 anos. E sobre a sua pergunta, ela é muito pertinente, porque essa profissão ela tem sido mal vista, mal interpretada, infelizmente, aqui no Brasil. Começamos a ouvir falar de coach aqui no Brasil em meados de 2012 e, infelizmente, algumas pessoas mal intencionadas usaram essa profissão, se posicionaram de tal maneira que fez com que as pessoas tivessem verdadeiro asco. As pessoas interpretam a profissão coach como alguém que é picareta, que é falso, que é fingido, que só quer ficar lançando frasezinha motivacional e não a um resultado realmente expressivo que é possível com a metodologia bem aplicada. Então, hoje é uma profissão um pouco marginalizada aqui no Brasil. Quais são as principais diferenças entre o coach praticado no Brasil e o coach no cenário internacional? Eu tenho contato com até uma colega de formação que mora em Miami, estive com ela online ontem, né? E a diferença principal da profissão coach, da metodologia coaching aqui e no exterior, é que nos Estados Unidos e na Europa essa profissão ela é extremamente respeitada, valorizada. Os grandes players do mercado, grandes empresários, líderes, atletas, têm o seu coach, tem alguém para acompanhar o seu desenvolvimento, tem alguém para levá-lo do ponto A para o ponto B. E isso é recorrente, eles contratam o coach para estarem com eles em todos os momentos, em toda a sua trajetória, tanto profissional quanto em aspectos pessoais. E aqui no Brasil não tem essa visão ainda, o mercado é um oceano azul, se você for ver, para quem trabalha direito, é um oceano azul. Mas, como eu falei, respondendo a primeira pergunta, tem esse obstáculo de que você tem que se posicionar e mostrar que você não é mais um, né? Que existem pessoas, existem profissionais, coach, que levam a sério a metodologia e essa entrega de resultados para os seus clientes, chamados de coach. As pessoas não têm a informação, igual eu falei com você pelo WhatsApp. Eu comecei a fazer o tecnólogo em coach, eu sou uma estudante, e as pessoas não sabem que tem faculdade já. Então, se o MEC já liberou, e não é nada de sobrenatural e nem coisa, né, do além, é ciência, é método, e que dá resultado, né? Você acredita que o coach se tornou mais acessível ou ainda é visto como elitizado? E por quê? O processo de coach, de um modo geral,
ele tem, dependendo da escola que a pessoa fez, a pessoa vai aplicar o processo de forma individual, no mínimo 8 encontros, entre 8 e 12 encontros semanais. E há uma entrega muito grande do profissional, do coach, que está aplicando, conduzindo a metodologia para ajudar essa pessoa a chegar no alvo, no objetivo dela. Então, de fato, o processo de coach não é para todo mundo em 2 aspectos. Na questão financeira, há uma entrega muito grande, então o custo é mais alto, e no sentido de que coaching é movimento, a pessoa precisa agir, não é mágica, é processo, é método. Então, se o coach, aquele que está passando pelo processo, não entrar em movimento de acordo com as descobertas que ele vai tendo a cada sessão, não vai funcionar. Então, exige um comprometimento financeiro e de se movimentar, de entrar em ação durante o processo. Quais são as competências que um bom coach precisa ter para gerar uma transformação real ali no coach? Marquei aqui a resposta, estava ponderando sobre as perguntas, né? É fundamental que tenha inteligência emocional, foco em pessoas e que siga a metodologia, que não fique inventando moda. É fundamental para que isso funcione. Inteligência emocional, foco em pessoas, tem que gostar de gente, tem que ser apaixonado por gente e seguir a metodologia. Quais foram os principais desafios enfrentados pelo mercado de coach no Brasil? O que eu vejo hoje, e já há alguns anos, desde quando eu passei a empreender, de 2020 para cá, é essa resistência por ignorância mesmo. As pessoas não sabem do que se trata, as pessoas ouvem falar, fulaninho é coach, por isso ele fica só com essas frasezinhas, com esse comportamento, falando que tudo é fácil, como se fosse um pó de pirlim-pim-pim. Então, é muito raso, as pessoas têm pouquíssima informação de qualidade sobre o que é a metodologia, sobre como funciona um processo de coaching. Então, isso dificulta o seu posicionamento, dificulta que você consiga alcançar as pessoas que necessitam e que se beneficiariam de passar pelo processo. Então, é nadar contra a maré o tempo todo, né? Até que você atenda alguém que tem uma certa expressão. E aí, no caso, no 1 a 1 ali, deu um boom para aquele coach. Aí ele é respeitado, porque ele atendeu alguém que é famoso, porque ele atendeu alguém que é muito bem colocado na sua área de atuação. Aí, a partir dali, por causa desse coach que ele atendeu, o cenário para aquele coach muda. Mas, de um modo geral, ainda há muito a ser feito para que haja respeito e para que as pessoas compreendam o quão valoroso é passar por um processo de coach, quanto vale a pena. Vale muito a pena. Eu era uma pessoa antes de passar pelo processo e virei outra pessoa, porque eu sempre fui muito comunicativa, sempre tive muitas ideias, tinha uma vontade de estudar e achava que não era mais, que eu não poderia mais, e foi por causa do meu processo que eu mudei a minha vida assim de 360 graus. Eu continuo cantando, mas montei o grupo do Divinas, comecei a fazer faculdade, faço 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu tenho muita facilidade em comunicar, em ser comunicadora, e antes eu tinha vergonha de ser quem eu era, de saber falar com as pessoas, de gostar das pessoas, de comunicar, e meu marido ficava assim comigo, tinha vezes, Flávia, para de falar, você fala demais, você tá falando muito. Eu chegava perto das pessoas e falava assim, não, mas e aí, como? Por quê? Mas como é que você começou isso? Eu tô curiosa sobre isso. Então, eu sempre fui comunicadora. Então, depois do meu processo de coach, eu falei, nossa, Deus, deixa eu ser tudo que eu posso ser. Não vou esconder nada, eu vou ser a Flávia que eu quero ser, que eu sempre quis ser. Então, eu posso falar aqui que coach mudou minha vida, que essa profissão é maravilhosa e você tem que seguir em frente, porque você também é maravilhosa. Como o coach impactou a sua vida? Como é que foi o seu processo de coach? Como que você falou, vou ser coach, como é que você teve, né, o insight, como é que foi isso? Como eu falei, eu ouvi falar da profissão bem superficialmente lá em 2012, quando o meu outro negócio, meu outro empreendimento quebrou e eu tive que voltar a trabalhar CLT. Comecei uma nova jornada como empregada, como funcionária de uma empresa.
mas passou desapercebido para mim. Em 2020, eu comecei a me envolver com outras ferramentas de desenvolvimento humano. Participei de um evento online promovido pelo Jerônimo Temel. Eu me formei no IGT, no Instituto Jerônimo Temel, de coaching. E lá eu percebi a maneira como ele falava, a maneira como ele conduzia aquele evento, que eu tinha alguma coisa de coaching durante toda a minha trajetória de vida. Eu sempre me interessei muito pelas pessoas e de que forma eu poderia trabalhar para que a pessoa pudesse mudar de nível, para que a pessoa pudesse se desenvolver, para que a pessoa pudesse usar o potencial, os recursos que ela possuía. Mas eu não tinha um método. E aí, juntou a fome com a vontade de comer. Eu descobri que existe uma profissão que me dá um método, que me dá uma plataforma, que me dá fundamentos, alicerce, para que eu possa ajudar as pessoas a chegar onde elas querem chegar, a serem tudo que elas nasceram para ser, usando todo o potencial, os recursos que ela possui. Me encantei com isso. Eu quero isso para mim. Eu quero usar essa ferramenta, esse método, para ajudar mais pessoas, para impactar a vida de pessoas. E eu me apaixonei nesse dia, sabe? Me encontrei nesse dia. Foi em janeiro de 2021. Qual te impactou sua vida profissional e suas decisões de carreira, né? Você pode falar aí das suas decisões. Minhas percepções sobre o mundo, porque a gente deve questionar. Não é errado você questionar, você buscar respostas. A gente nunca vai ter todas as respostas, mas uma pergunta certa pode mudar tudo. Pode fazer você enxergar aquilo que estava ali diante dos teus olhos, mas você não via. É uma mudança de perspectiva, uma mudança de prisma. Me abriu muitas possibilidades profissionais e me posicionou como pessoa. Eu encontrei o meu lugar. De que maneira que eu posso servir o outro? Eu posso servir o outro estimulando essa pessoa a se desenvolver, fazendo com que ela descubra como usar os seus recursos, expor e pôr em prática o seu potencial escondido ali, travado. Então, me ajudou demais a me posicionar profissionalmente, a encontrar o meu lugar. Temos que ir desbravando, porque se for parar para pensar, na Idade Média, né, que não é mais considerada a Idade das Trevas, é só a Idade Média mesmo, por causa de todos os desenvolvimentos que aconteceram, né? As pessoas, tudo era igreja. Era igreja, Estado. As pessoas não podiam pensar. E aí começaram a vir os filósofos que colocaram as pessoas para pensar. Mas por que o céu é azul? Mas por que está chovendo? Não, aí começaram a dar, veio o iluminismo e começou a dar razão, né? Nós separamos igreja de Estado e aí a medicina, os processos todos avançaram. Por quê? Porque as pessoas ousaram a pensar. Então, o que a gente tem que trazer para o Brasil sobre o processo... Vamos pensar se essa metodologia é tão errada assim mesmo, que se tem dado certo. Porque a gente sabe que quando uma empresa muda tudo, quando você vê que aquela empresa... Eu falei, mas essa empresa melhorou, o que está acontecendo? Igual eu estou no começo, né? Eu estou estudando sobre empresa. Coach, gente. Coach. Porque é assim, ó. É uma sessão. 10 sessões, mas assim, em uma sessão a pessoa já... Não estou falando mal de psicologia, inclusive eu acabei de entrevistar uma psicóloga aqui, né? O terceiro podcast. Mas é rápido, a gente sabe que é rápido, né? Vai certeiro. De que forma o coach influenciou sua autoconfiança, sua autoestima e visão de futuro? Bom, eu sempre fui muito obstinada, persistente em tudo que eu decidia fazer. Eu sempre pensei diferente, né? E isso me fez com que eu criasse uma casca, porque eu não seguia o caminho natural. Vai pelo caminho mais fácil. Não, mas por quê? Eu sempre fui muito questionadora, continuo sendo. Mas por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso estar em tal lugar? Né? Então, ter acesso a essa metodologia, estudar sobre isso, me aprofundar em conhecer mais do comportamento humano, de mudança de mentalidade, isso foi me transformando também, porque eu aplico tudo que eu aprendo de técnica, de ferramenta, de método, eu aplico em mim. Eu aplico em mim primeiro,
Deixa eu ver se esse negócio funciona. Antes de eu pegar e apresentar para outras pessoas, apresentar para o mercado, até para eu me sentir mais segura. Não, funciona. Funciona porque eu fiz assim, assim, assado. Se você seguir a regra, se você seguir o plano, se você seguir o processo, você vai experimentar a mudança também. Você vai ver que funciona também. O que você diria para uma mulher que tem medo de começar um processo de coach? Porque eu acho que não é para ela, né? Então, como é que você diria para essa mulher? Se você tem um alvo, você quer chegar em algum lugar, você quer vencer um problema, resolver um problema, você está lutando com aquilo há muito tempo, você quer superar algo, você sabe que tem alguma coisa te segurando, que tem uma limitação, que tem algo que está embaraçando o teu caminho, você quer superar algo, você quer conquistar algo. Se você tem clareza de onde você quer chegar, você precisa aprofundar essa clareza de quem você é e de onde você está na tua trajetória, para que faça sentido desenhar esse caminho que te leve no lugar que você quer estar, para alcançar aquilo que você deseja, para superar um determinado obstáculo, para resolver aquele problema que você já fez de tudo para resolver, para encontrar uma saída e não encontrou. Então, o processo de coach ajuda nisso, desde que a pessoa saiba que o que vai mover, o que vai fazer com que as coisas funcionem é que ela se comprometa em entrar em movimento. Coaching é uma metodologia voltada para o futuro. As pessoas às vezes confundem e mesclam coaching com psicologia. Cada um tem seu lugar. Psicologia, de um modo geral, trabalha o passado. Coaching é voltado para o futuro. Onde você quer chegar? Onde você quer estar? O que você quer conquistar? Então, acelera o passo. Adianta o tempo. Aplicando o método, você acelera. Você pode chegar muito mais rápido. Porque é método. É comprovado. É real, funciona. Pegando um gancho em acelerar, movimentar, eu quero falar dos nossos patrocinadores. Cristiano Rosa, ele é professor de música, inglês e filósofo. H Modas, que está me vestindo hoje, H Modas by Catita, porque houve uma junção aí da marca. A Poli Acessórios. Andréia, se você pudesse resumir em uma frase, o que o coach trouxe para sua vida? Satisfação e realização profissional. Achei o meu lugar no mundo. Gostei. Gente, o QR Code da Andréia vai estar aqui na tela para vocês. WhatsApp, contratem. Ela é do Divinas, ela é uma mulher divinamente maravilhosa. Paulista, eu tenho muito orgulho dessas mulheres de São Paulo aqui no grupo. E graças a Deus, graças às orações. A Jordana está aqui atrás, graças às orações. Aconteceu o 4º episódio do Divina Escuta e que você volte mais vezes, ok? Um outro tema que o convite está feito, você tem que voltar mais vezes aqui, que foi muito rico. Eu aprendo muito, eu quero te agradecer pela paciência, pela persistência e te agradecer por você enriquecer o nosso grupo, nossa comunidade internacional Divinas Network. Eu que agradeço pela oportunidade, Flávia, de conhecer a tua audiência, de estar com você, de poder dividir um pouco do meu conhecimento, daquilo que eu sou apaixonada. Eu quero dar um presente para quem estiver acompanhando, para quem assistir esse episódio até o fim e entrar em contato, falar que veio pelo podcast Divina Escuta, vai ter 20% de desconto na contratação do processo de coaching comigo. Gente, eu quero agradecer 2025,
mais um ano com esse podcast maravilhoso. Nosso podcast começou esse ano e já é um sucesso, porque todas as mulheres que fizeram esse podcast são mulheres de sucesso. Estamos indo agora para o 5º episódio. Vamos embora. Feliz Natal e um feliz Ano Novo. Divinas Networking, poder em conexão, unidade no corre, fazendo a revolução. Crescendo juntas, rompendo os muros, donas de tudo, mudando futuros. Tem estratégia, tem